Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no canal. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que agora, no dia 10 de agosto, na segunda-feira de 2026, completou 116 anos de existência. Sim, comemoramos, teve bolo. Foi uma alegria muito grande compartilhar com as pessoas que puderam estar presentes, celebrando mais um ano da nossa casa. Então, eu renovo o convite para vocês, aqueles que estiverem passando por perto, nas segundas-feiras, a partir das 19h30, às 20h30, nós temos as nossas reuniões doutrinárias. Vocês estão convidados a conhecer a casa. E na quarta-feira, sempre às 19 horas, aqui nesse formato no canal e também de forma presencial, nós temos o nosso grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo e que estamos estudando no momento o Livro dos Espíritos. Então, na quarta também, quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, será um prazer recebê-los para nós podermos estudar juntos. Então vamos lá, vamos estudar. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, o dos Espíritos, e nós estamos no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E dentro desse capítulo 9, nós vamos entrar no item novo hoje, que vai tratar do poder oculto dos talismãs e dos feiticeiros. Vamos lá? Vamos ver aí o que é que Kardec perguntou aos espíritos sobre esse assunto. Eu sempre lembro aqui que eu leio para vocês a tradução de Sandra Kepler, do Livro dos Espíritos, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Vamos lá? Pergunta número 551 do item Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. Um homem mau pode, com a ajuda de um mau espírito que ele seja dedicado, fazer o mal ao seu próximo? Ou seja, alguém que não tem uma boa intenção, alguém que ignora o que é melhor para si e para o outro, né? A gente pode entender assim como esse homem mau, como esse espírito ainda encarnado, ignorante do que é melhor. Ele pode, com a ajuda de um espírito desencarnado, que lhe seja dedicado, que esteja ali o auxiliando, fazer mal a alguém, a outra pessoa? Resposta dos espíritos: não, Deus não o permitiria. Então, não é possível você se aliar a um espírito para prejudicar uma pessoa. Será que não? Mas vamos continuar, que Kardec dá prosseguimento. E Kardec, a partir dessa resposta de que não, de que Deus não permitiria tal coisa, Kardec vai dizer: o que pensar então da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar feitiços? Ele faz essa pergunta, que é a número 552. Então, já que não é possível isso, como é que o que se pensa dessas crenças de que tem pessoas que lançam feitiços para prejudicar outros, que fazem trabalhos, que fazem feitiços contra outras pessoas, fazem várias coisas, né? Desejando prejudicar uma outra pessoa. Bota o nome na boca de sapo, faz tal coisa, né?
essas superstições que tem. Como é que fica isso? Kardec está perguntando. O que é que se pensa disso, dessas pessoas que se dispõem a fazer esses tipos de trabalho? Resposta dos espíritos. Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, podem estar assessoradas por maus espíritos. Mas não acreditem nesse pretenso poder mágico que está apenas na imaginação das pessoas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos citados são fatos naturais mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Bom, o que é que os espíritos disseram? Que tem pessoas que realmente têm um magnetismo, que tem uma energia, né, muito grande, e que, se ela utilizar isso para algo que não seja bom, é porque ela já é uma pessoa que não é boa, né? Ela já é alguém que ignora, é alguém que tem um espírito ignorante ainda do que é melhor para si e para o outro. O que é que acontece? Nesses casos, essas pessoas, elas podem se aproximar delas, espíritos que sejam do mesmo pensamento e sentimento, mesmo padrão vibratório. Mas os espíritos dizem, não acreditem que essas pessoas têm esse poder todo, porque tem as leis da natureza, tem as leis de sintonia, de frequência, né? E se aquele outro, que essa pessoa vai fazer esse feitiço, ou essas fantasias, ou esses trabalhos, essa pessoa não tiver sintonizado e for uma pessoa do bem, isso não vai ter muita eficácia. Isso não vai ter eficácia, na verdade, nenhuma. E os espíritos vão dizer que, geralmente, os fatos que são citados é porque eles são mal observados e interpretados de forma equivocada. E, às vezes, são experiências que acontecem por circunstâncias específicas e as pessoas atribuem a trabalhos, a feitiços que foram realizados para que a pessoa seja prejudicada. O que é que a gente tem que ver, né? A gente tem que ver como é o nosso coração, porque essa intensidade desse magnetismo dessa pessoa que é mal, ela só vai me atingir se eu tiver uma frequência parecida, se eu estiver vibrando numa outra frequência de harmonia, de paz, voltado para o bem. Esse magnetismo, por maior que seja, ele não vai ter uma frequência que consiga me alcançar. Então, a partir disso, a partir dessa resposta que os espíritos nos dizem, o que é que a gente tem que pensar? Que nós temos que nos manter no bem, com o nosso coração voltado para o bem, para as coisas boas, o nosso pensamento também nessa direção, para que nós sintonizemos com pessoas que estão nessa mesma frequência, com esse mesmo tipo de magnetismo. E com isso, nós nos blindamos dessas outras que tenham a intenção de fazer, mas que, se nós estivermos numa frequência diferenciada, se o nosso campo interno, o nosso mundo interno estiver em harmonia, pacificado, essas intenções não terão nenhuma eficácia. Então, essa foi a pergunta 552. Na pergunta 553, Kardec continua: qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O que Kardec quer dizer com isso, com essa pergunta, né? Qual o efeito de fórmulas e práticas? Pergunta 553.
com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos. Então seriam aquelas invocações, aquelas rezas, aquelas que as pessoas fazem para atrair determinados espíritos, e esses espíritos atendam à vontade que elas têm de fazer o mal, até prejudicar ou encantar ou enfeitiçar alguém. Essa é a pergunta 553. Resposta dos espíritos: o efeito de torná-las ridículas se são de boa fé. Então, atrás desses encantamentos, dessas rezas, dessas amarrações, né? Os espíritos dizem: o efeito é de torná-las ridículas se a pessoa é de boa fé. Caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum símbolo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos apenas pelos pensamentos e não pelas coisas materiais. Então não são palavras, não são objetos, não são encantamentos ou rezas ou dizeres, né, que vão fazer com que esses espíritos se aproximem e a partir daí tenham poder sobre outro. O que vale é a ação do espírito sobre o outro, é uma ação moral, é a ação que tem sobre os sentimentos, que quando se igualam, estão na mesma frequência, as coisas podem até, experiências acontecerem, mas quando não, isso é neutralizado, porque o que vale é o sentimento, é você estar com o seu mundo interno, com o seu campo pessoal pacificado. Essa é a proteção, através da oração, através de boas leituras, de boas músicas, através de momentos de meditação em que a pessoa busque uma harmonia interior, se conhecer, se entender, buscar estar pacificado internamente para que tudo flua nessa direção. Ok, meus amores? Hoje nós vamos ficar aqui com essa pergunta número 553 e na semana que vem nós damos prosseguimento com esse item que vai falar de poder oculto, talismãs e feiticeiros, ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo, meus amores, no coração de todos e até a semana que vem. E lembrando que a comemoração dos 116 anos da nossa casa vai ocorrer durante todas as segundas-feiras do mês de agosto. Elas vão estar todas voltadas à celebração dos 116 anos da nossa casa. Quem estiver por perto e quiser comemorar conosco, será um prazer. Vem, que nós estamos lá esperando vocês com todo carinho. E até a próxima quarta. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.